Hoje eu vou trazer para vocês o meu dashboard que eu criei para gerenciamento de energia. Por quê? Lá na obra da minha casa, né, eu já tenho placas solares e aí eu preciso controlar tanto o que eu utilizo de energia lá diariamente, de quanto está sendo gerado, de quanto eu estou enviando para a concessionária de energia e também, né, quanto eu estou utilizando aqui nessa casa, consumindo, né, a energia que está sendo gerada lá. Então eu preciso saber se o que eu tenho de geração está atendendo aí, né, ao meu consumo, que hoje é o da obra e também aqui dessa casa. Eu falo também do consumo dessa casa porque, para quem não sabe, né, se você tem um excedente de energia solar, você pode sim utilizar em outra residência, né, para poder aproveitar aquela geração de energia, né, e consequentemente economizar. Inclusive eu já estou economizando aqui, já tem um tempo nessa casa, né, praticamente eu nem pago conta de luz. E para isso eu fiz um dashboard aqui no Home Assistant que dá para utilizar muito bem aí em um tablet e também aqui para utilização, né, no smartphone. Ficou muito bom para utilizar nos dois tipos aí de dispositivos. E aí a gente sabe, né, que você vai precisar de um dispositivo de monitoramento energético. Hoje lá na casa eu já estou utilizando o Shelly Pro 3 EM, que eu já fiz vídeo aí recentemente. Também já fiz vídeo aqui como eu monitoro a minha energia solar, mas se você não tem o mesmo inversor que eu, você pode utilizar também o mesmo Shelly Pro 3 EM. Isso no caso lá, né, que eu utilizo bifásico, né, duas fases 110, que é 220. Aqui nessa casa eu uso 110 monofásico, e aí eu já utilizo um disjuntor EWI-Link, que é Wi-Fi, né? Para quem assistiu meu vídeo aí do Shelly Pro 3 EM sabe que eu prefiro dispositivos Wi-Fi para fazer monitoramento por causa do tempo de atualização aí, tá? Dos dados, em relação a um produto Zigbee. Então eu uso hoje um disjuntor, né? Que eu integro diretamente no Home Assistant. Claro, existem vários outros, eu já utilizei lá no meu apartamento um Pizen, né, que também dá para fazer monitoramento, então isso aí independe do que você utiliza. Inclusive daqui a uns dias também eu vou trazer um outro disjuntor, só que aí um Zigbee, que também vai dar para ser utilizado dessa forma. Inclusive o disjuntor eu vou usar no meu segundo pavimento da casa. E antes de mais nada, né, eu queria convidar você que não participa dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Lá a gente sempre envia produtos com preços excelentes, dá uma olhada, tá? Porque sempre tem promoções, então a gente sempre tem encontrado, principalmente novos produtos que eu também vejo por aí e mando também lá no grupo. E se já gostou desse vídeo, deixa o seu like que você me ajuda muito, compartilha nas suas redes sociais e já se inscreve no canal se é a primeira vez que está por aqui. Então vamos lá para o computador para me mostrar para vocês todos os detalhes desse dashboard. Então, primeiramente, aqui é o meu dashboard, como está hoje lá na obra, tá? Eu ainda tenho que melhorar muito, mas como é obra, está assim mesmo, tá? E aí eu tenho algumas informações aqui que eu vou mostrar, por exemplo, essa aqui é uma foto que bate de hora em hora, né, para atualizar a vista lá da cidade, e eu consigo também ter uma noção da previsão do tempo. E aí o que importa aqui é o seguinte, eu tenho aqui, ó, o consumo atual lá da obra, tá vendo, tá em 414 watts. Eu tenho o consumo aqui que eu estou utilizando da rede, nesse momento está zerado, porque está tendo produção aqui, ó, de energia solar. Então aqui agora tá dando 2.200 watts, né, a geração solar, e eu estou enviando para a rede aqui, ó, 1.791 watts, tá? Então esses 4 sensores eu vou mostrar para vocês como a gente faz, porque eles são a base, né, para a gente começar a colocar lá no dashboard as informações. Além disso, eu criei aqui algo temporário, né, só para vocês terem uma ideia dos sensores que eu utilizo. Então tem aqueles 4 que eu acabei de comentar com vocês. O Shelly Pro 3 EM, a fase A e a fase C, né, que eu estou utilizando lá, que é a bifásica. O neutro que está zerado, né? E aí eu tenho aqui a produção máxima hoje, 2.125, mas é porque tá bem cedo ainda, né? O sol tá bem fraquinho. Aqui o que eu vou mostrar para vocês é os consumos diários e os mensais. Como está a geração solar, né? Então aquele caso lá que eu mostrei, 2.245 aqui nesse momento, temperatura dele e outras coisas. E aí eu tenho qual o próximo nascer do sol, que vai ser amanhã 22 horas, e qual o próximo pôr do sol em 9 horas. Mas isso aqui é mais pra gente ter uma geral aqui, como
como eu estava construindo o dashboard, eu gostava de deixar isso aqui para me ter certeza que está batendo os dados aí. E aí, o dashboard de energia é esse aqui. Esse dashboard, eu vou deixar o código na descrição do vídeo, né, para vocês copiarem e modificarem do jeito que vocês quiserem. Eu fiz ele em 2 colunas, né, para me ter mais informações aí. Coloquei alguns gráficos e também, né, algumas informações. Também vou mostrar como que ele é feito. Mas primeiramente, o que ele tem aqui? Qual o meu consumo diário aí da obra, tá? 1,08 kWh. Também tenho aqui o consumo mensal. Nesse caso está igual, tá? Porque eu zerei essa noite, porque ontem eu estava mexendo em algumas coisas, então as informações não estavam perfeitas. E aí eu zerei. Mas eu vou mostrar para vocês como que reseta isso aí automaticamente, né? Utilizando aí uma integração do Home Assistant. Aí, além disso, eu tenho, então, o consumo que eu utilizei da concessionária de energia, né? No meu caso aqui é a CEMIG. Então, vocês podem ver que usou 0,57, mas o consumo da casa inteira já foi 1,08. Então, significa o quê? Que essa diferença é o que eu utilizei de energia solar, tá certo? E aí, eu tenho aqui, ó, quanto que está gerando de energia solar hoje? 2,01 kW. Também o mensal, mas aí, como eu disse, eu resetei ontem, então por isso que está igual, mas ele vai acumulando ao longo do mês. Quanto que eu enviei para a rede hoje? Então eu já enviei 1,8 kWh e também para a rede mensal quanto que eu enviei, que também foi zerado, tá? Então por isso que esses dados aqui estão iguais, mas esses mensais são acumulados, eles só vão ser resetados conforme o dia que você colocar ali de corte da sua conta de luz. Embaixo eu tenho um gráfico de energia, que significa o quê? Eu tenho quantos watts estão consumindo lá na obra, qual o consumo dessa casa aqui, e aí o consumo dessa casa eu utilizo pelaquela integração Remote Assistant, né, que eu já mostrei aí como integrar 2 instâncias do Home Assistant. Então eu exporto os dados desse Home Assistant aqui lá para o Home Assistant da obra, né, e aí eu tenho essa informação que já vem aí do meu disjuntor Wi-Fi aqui dessa casa. Quanto que eu estou enviando para a rede naquele momento em watts, né? Aqui é quilowatt-hora, aqui é em watts. A produção solar, então está mostrando que está produzindo agora 2.281, e a estimativa que a gente coloca, né, através da integração de energia do Home Assistant, tá? Isso também eu já fiz um vídeo mostrando como configura aquilo ali, tá certo? No meu vídeo lá da integração da energia solar, eu mostro isso aí. E aí, então eu tenho aqui o gráfico, tá? Essa informação está incorreta, porque ontem eu estava mexendo e aí deu esses picos, mas desconsiderem esse. Hoje, o de hoje já está normal. Um detalhe, esse gráfico, ele é atualizado de 5 em 5 minutos, tá? É o seguinte, ele usa a média dos 5 minutos e faz o gráfico ali naquele tempo. Por que que eu não coloco em tempo real? Porque ali ele consome muitos recursos. Então, por exemplo, se você tem um tablet mais ou menos, se você tem aí um telefone que não é muito potente, pode ficar lento, tá? Então, por isso, eu preferi colocar uma média de 5 minutos. E aí, nesse gráfico, se você apertar em algum aqui, ele vai sumir, tá? Então, ali, ó, já desapareceu da obra. Posso, por exemplo, agora tirar o da casa, tirar também o envio à rede. E então, eu tenho, ó, a produção solar, como que foi ontem, que é o roxo, e a previsão. Então estava até acima da previsão aí, tá? Aqui também o de hoje, que já começou a gerar. Aqui desse lado, aí eu já tenho o consumo em watts, né? Em tempo real, tá? Então esse aqui é a média de 5 minutos, esse aqui é em tempo real. Aí eu posso verificar que tá gerando aqui, ó, 2.400 watts agora, tá enviando para a concessionária 2.200. Essa casa aqui é a obra, está consumindo 408, isso porque tá com o martelete ligado lá, que infelizmente mais uma correção lá naquela obra, tá? E aqui é o consumo da casa que eu estou, tá? Isso aqui não é real, tá? Essa bolinha vindo pra cá, mas é porque esse card não tem como colocar, por exemplo, essa bolinha deveria ser aqui, ó, que esse consumo refere-se aqui, tá? Não tá saindo daqui. Eu deixei apenas para eu poder saber como que tá esse consumo ali da casa e da obra, tá certo? Mas isso aqui, lembrando, não é real. Isso aqui deveria estar aqui, só que o card não faz isso. Descendo mais um pouco, eu tenho proporção de geração. Então, por exemplo, o laranja é onde usou hoje de energia lá na casa, já usou até agora 1,1 kWh. Quanto que eu já usei aqui nessa casa? 1,8. E aí, quanto gerou até o momento de energia solar? 2,2 kW. Então, esse gráfico ele vai mudando ao longo do dia. E aí eu consigo saber se o que gerou de energia naquele dia compensa tudo que eu
utilizei nas duas casas, tá? Então, o vermelho ali, a tendência sempre, tá? Nesse meu caso aqui, que fique sempre maior do que os outros dois. Então, eu tenho uma sobra aí para poder saber que de dia e de noite, o que gerou de energia está compensando, tá? Então, eu vou ter sempre uma sobra nesse sentido. Aqui eu tenho um rendimento diário, que também tem os quilowatts-hora, e aí eu tenho em formato de gráfico. Então, eu posso ver, por exemplo, que, por exemplo, esse amarelo, que é a previsão, nesse caso, nesse dia 9 de julho, ficou acima do que gerou, que é o roxo, tá? Então eu consigo saber ali se está gerando muito ou pouco em relação à previsão. E sempre bate bem parecido, tá? Então isso a gente consegue ver quanta previsão é legal para a gente ter referência se as nossas placas estão legais. E aí você pode também tomar uma atitude, às vezes limpar as placas, às vezes elas estão sujas, se começar a geração cair demais. Claro, influencia se um tempo está nublado, mas a previsão vai também te ajudar nesse sentido, tá? Então eu tenho um gráfico aqui, ó, para saber como está sendo cada um em 5 dias, tá? Então esse aqui dá sempre um gráfico em 5 dias. Esse último aqui, ó, é o dia de hoje. Também eu posso, por exemplo, sumir com alguns. Eu vou tirar a obra e vou tirar a casa. E aí eu consigo saber o vermelho, quanto que eu enviei para a concessionária, a produção solar, né, quanto que foi ali, o roxo, e a previsão quanto seria? 25. Então hoje a previsão é de 25 e está até agora gerando 2,3. Ontem vocês podem ver que gerou mais do que a previsão, anteontem também, mas estão bem próximos aqui um do outro, tá certo? E aqui embaixo eu tenho outros gráficos que são já do próprio painel de energia do Home Assist, tá? Não muda nada. Se eu ver aqui no Energia, ó, eu tenho esses mesmos gráficos e agora tem até um novo, né? Então aqui são aqueles mesmos gráficos, só que para mim facilitar eu já coloquei eles aqui, que é a previsão, esse tracejado, e aqui as barras de geração solar. Eu tenho aquela informação de quanto está utilizando aqui, ó. Gerou 2,2 kWh, que é aqui mais ou menos, tá vendo? 2,3. Tenho aqui quanto que consumiu da casa, 1,1, tá certo? Quanto que enviou para a rede, 1,7, aqui tá 1,8, mas é por causa de casas decimais. E quanto que utilizou aqui nessa casa até o momento, tá? E aí ele não é em tempo real, por isso que eu gosto mais dos outros gráficos. Aqui eu tenho um retorno líquido, que se ele estiver no roxo, significa que você está devolvendo mais energia do que está utilizando. Então, quanto mais estiver para cá, ele fica melhor. E a energia solar autoconsumida, quanto mais alto, também melhor, tá certo? Então agora eu vou mostrar para vocês como a gente cria esses sensores todos que eu tenho, né, para poder utilizar aqui no dashboard. Então, primeiro eu vou aqui, ó, no Studio Code Server, que é o editor de texto, tá? Você pode utilizar qualquer um que seja aí da sua preferência. E aí, eu tenho aqui uma pasta Include sensor e eu coloco tudo aqui dentro, tá certo? No meu vídeo de energia solar eu explico como que eu utilizo essa pasta. No meu vídeo também sobre os primeiros passos do Home Assist lá da minha obra, eu também explico, então dá uma olhada nesses dois vídeos aí. Então nesse meu caso eu tenho Include Sensor, eu já tenho isso aqui que é da minha energia solar, eu já expliquei em um vídeo também, não vou falar sobre ele agora. E aqui embaixo eu tenho então aqueles 3 sensores para a gente ter a base e utilizar para criação de tudo, tá? E aí eu coloquei os 4 em tempo real para ficar fácil da gente acompanhar aqui. E o primeiro então vai ser o consumo atual. Aí é o seguinte, primeiro eu tenho Unique ID, tudo no Home Assistant precisa criar Unique ID, tá? Para você poder renomear a entidade, mudar qualquer informação, você precisa colocar isso aqui. O nome amigável, né, consumo atual, a unidade de medidas ela está em watts, a classe dele é de energia e aí o template, né, como que ele vai ser criado. E aqui eu faço assim, se a fase A, né, do dispositivo da Shelly mais a fase C, então eu somo as duas, eu consumo. Se ela está maior que 0, significa que eu estou tendo uma geração de energia solar, porque está positivo, então está tendo sobra de energia. E aí, qual vai ser o valor do consumo atual? Eu vou pegar a fase A mais a fase C e vou tirar, né, a energia solar, né? Que aqui é o sensor Sol Plant Produção, que é a geração solar que vocês podem ver aí, está como solar, tá certo? E aí ele vai dar o meu valor do consumo atual. Outro detalhe que se tiver negativo, significa que a produção solar está menor do que a geração. Se estiver menor que 0, significa que a produção solar está menor do que o consumo da casa. Então o consumo vai ser ao contrário. Então, por exemplo,
exemplo, nesse caso eu vou colocar aqui a energia solar mais as duas fases que vai ser o valor dele. Tá vendo? A fase A mais a fase C. Então aqui seria o sensor de consumo atual. Um detalhe importante é o seguinte, no meu caso eu tenho uma diferença de como é lido pelo Shelly e de quanto é a informação que vem da energia solar. São dois dispositivos de marcas diferentes, então ele dá uma diferença. Por exemplo, meu consumo agora, vocês podem ver aí que está em 16 e na real não está. Então o que eu vou ter que fazer aqui depois? Eu vou ter que colocar um percentual para compensar a diferença de leitura do Shelly com a produção solar que vem do meu inversor, tá? Se você estiver utilizando às vezes dois Shellys, acho que fica até melhor para você não precisar disso. Mas nesse meu caso, acontece muito de dar uma diferença aí de leitura por marcas e dispositivos, tá? Então, no meu caso, eu vou ter que colocar uma compensação. Por exemplo, aqui ó, tá mostrando agora 3 watts. Isso é totalmente mentira, tá? Mas a fórmula correta é essa sim, tá? Isso aqui eu bati cabeça vários e vários dias, então eu posso garantir que essa aqui está correta. E aí o próximo sensor é o quanto você está enviando para a rede. Tá? Então, quanto é a sobra de energia solar? Que nesse momento, olha, pode ver que está dando 2.910 watts. E aí é o seguinte, primeiramente as mesmas informações, Unique ID, Friend Name, unidade de medida, classe, e aí o template. Como que eu fiz o template do enviando para a rede? Se a produção solar menos o consumo atual, que é o que a gente tinha feito anteriormente, for maior que zero, tá? Então significa que eu estou consumindo 100, só que eu estou gerando 200, essa conta vai dar quanto? Vai dar 100, então vai ser maior que zero, tá certo? E aí, o que ele vai ser a informação? Vai ser a própria produção solar menos o consumo atual, tá certo? Então aquilo ali vai ser a sobra de energia. Se for menor que zero, então significa, por exemplo, a energia solar minha está zero, mas o meu consumo está em 100, então vai ser menos 100. E aí o que vai acontecer? Vai significar que eu não estou enviando nada para a concessionária, então vai ser zero, tá certo? O próximo, então, o consumo da rede, que aqui nesse momento também está zero, mas ele tem as mesmas informações aqui, e aí o template dele é o quê? Se a produção solar for menor que o consumo atual, então, por exemplo, o consumo está em 100, a produção solar está só em 50. Então, ali naquele momento está sim menor. Então, geralmente acontece isso quando? No final de tarde, né, quando a placa solar já não está quase gerando mais nada e o consumo está lá mais alto. E aí, acontece de começar a dar diferença, né, de que eu preciso utilizar da concessionária, tá? Então, por exemplo, nesse caso, vai estar em 100 lá o consumo e a energia solar está em 50. Então, eu vou precisar utilizar o quê? 50 da concessionária. Então, a conta é o consumo atual menos a produção solar, tá certo? E aí eu vou dar quanto que eu estou consumindo. Quando zerar totalmente, isso aqui vai ser zero. Então o consumo vai ser o real de quanto você está consumindo da concessionária. E aí, caso contrário, vai ser zero, né? Porque a partir da hora que a produção solar for maior que o consumo, você não está usando mais nada da concessionária de rede, tá certo? Então isso aí são os 4 sensores ali, ó, para a gente ter a informação, né, principal para a gente começar agora a criar outros sensores de consumo diário em kWh e também, né, consumo mensal. E aí, para isso, a gente vai utilizar a integração Utility Meter, tá? Nesse caso, você tem que vir em configurações, incluir o include Utility Meter e aí selecionar um arquivo que você vai criar. Então, nesse meu caso aqui é includes Utility Meter. Mas antes disso, a gente vai criar alguns sensores. Como eu já tenho aqui sensor, eu vou criar um arquivo sensor Utility Meter. E aí é o seguinte, você vai utilizar para criar 1 kWh isso aí. Então aqui, ó, é a plataforma integração, a fonte é o sensor consumo atual que a gente já criou, né? O nome vai ser o consumo da casa e o Unique ID precisa também, como eu disse, tá? É obrigatório. E a unidade de medidas é kWh. E aí, quantas casas decimais? 2. E aí, o que eu fiz? Eu criei para os 4 tipos. Então, primeiro, consumo, depois retorno à rede, utilizando o mesmo sensor enviando para a rede, né, que são aqueles 4 que estão aparecendo aí para vocês. Mesmo caso, Unique ID, unidade de medidas. Consumo de rede, consumo via rede, mesma coisa.
E aqui, para produção de energia solar, eu também criei aqui, ó, solar geração. Então eu tenho agora esses 4 sensores, além dos outros 4 que eu criei no passo anterior. Então assim que você cria esses 4, você vai vir aqui agora, então, ó, eu tenho eles aqui criados, ó. O consumo, caso você pode ver que é com esse ícone, o retorno à rede, o geração solar e o consumo via rede. Então eu já tenho esse criado, esse e esse, além desses 4 aqui. E agora, voltando aqui no Studio Code Server, eu vou mostrar como a gente utiliza a integração Utility Meter. Só lembrando que você precisa em Configuration, né, colocar essa linha aqui, ó, Utility Meter 2 pontos, o include, qual o arquivo que você vai utilizar no Utility Meter. Então eu vou vir aqui, ó, Includes, não é dentro do sensor, esse aqui é o que a gente utilizou antes, é esse aqui embaixo, ó. E aí aqui a gente vai criar os sensores para diário, para automaticamente atualizar todo dia, atualizar todo mês, você pode também utilizar toda semana, fica a seu critério. Mas eu vou utilizar somente o diário e o mensal aqui para mim, tá? Então, primeiro que eu criei o casa diário, que vai ser o consumo em kWh, né, para o consumo da casa. Então aqui eu tenho Unique ID, não se esqueçam, isso aqui é muito importante, senão você não consegue editar informações da interface do Home Assistant. O Source é o consumo da casa que a gente criou anteriormente agora, que está em kWh já. Qual vai ser o ciclo? Diário. Então significa que esse sensor que a gente criar agora, diariamente, ele vai resetar, vai zerar e vai começar de novo. Então você vai sempre ter aquele ciclo aí de como está o consumo diário, tá certo? O nome do sensor. Agora a gente vai para um mensal. Então o da casa, né, que é o da obra, e o Unique ID. O Source já é o mesmo consumo, você pode ver que esse é o mesmo aqui de cima, né? É o mesmo que eu estou utilizando, só que o ciclo nesse caso vai ser mensal. E aí é o seguinte, tem aqui o offset. O que é o offset? É o dia do mês em que o seu sensor vai resetar. Por exemplo, é o dia que a pessoa da concessionária vai lá na sua casa fazer a leitura, né? E coloca e gera a sua conta de energia. Então você pode colocar que geralmente ele vai lá no dia 20, então coloque no dia 20 que você sempre vai estar batendo aí esse consumo com o que está ali, tá? Claro, tem dia que ele vai no dia 20, 19, aí se você quiser você pode sempre ir alterando isso. Mas eu sempre deixo um dia que é sempre mais ou menos a média que ele vai ali e não vai impactar muito no final. Você sempre vai ter uma base muito boa de como que é esse consumo aí, tá? Então eu coloquei no dia 20, o horário eu deixei meia-noite, porque eu não sei que horas que a pessoa vai lá em casa. Se você sabe que por volta de 4 horas da tarde ele vai, você pode colocar aqui, ó, 16 horas, tá? Mas eu sempre deixo gerado. E aí, o nome desse sensor, tá certo? Então, eu já tenho aqui o consumo lá da obra diário, o consumo da obra também mensal. Eu tenho esse mesmo sensor, só que aqui para minha casa, só que aí já tá em outro Home Assistant, só que é criado da mesma forma, tá? Não muda nada. O próximo, quantos quilowatts está sendo para a rede diário, tá? Que é o mesmo caso, você vai usar o sensor de retorno à rede que a gente já criou, você vai utilizar aqui o mesmo, tanto para diário quanto para mensal. É a mesma coisa que eu fiz aqui. Você pode ver, só mudei o nome que é para rede diário e utilizei outro sensor. Via rede, né, que eu estou consumindo da rede, a mesma coisa, eu consumo via rede aqui e criei esse sensor. Também tem diário e tem o mensal. E aí eu coloquei aqui o da energia solar, nesse caso é Sol Planet, que é a marca do meu inversor, tá? Mas isso aí você coloca o nome que você achar melhor. Também a mesma coisa, o sensor de geração solar, diário e também o sensor de geração solar, que é o mesmo aqui, né, mensal, tá certo? Então tá aqui, ó, nesse caso, os 4 criados que são baseados aí nesses que estão aparecendo para vocês em watts, tá certo? Então, isso aí é o que você precisa. Consequentemente, então, você vai vir aqui e você vai ter todas as informações, né? Esses 4 que eu criei, que estão mostrando aí, né? As fases aí já vêm do próprio Shell, como eu comentei. E aí aqui tem aqueles que eu acabei de mostrar como que é feito, tá? Esse aqui é em kWh, esse é o diário, o mensal, o diário e o mensal, também todos aqui, tá certo? E aí com essas informações a gente cria esse dashboard. Vou mostrar rapidamente aqui como que é feito. Primeiramente eu vou editar, eu tenho 2 colunas, tá? Essa coluna aqui tem vários cards, eu vou abrir ela primeiramente. O primeiro card é apenas um card de sensor comum, tá? Então ele aparece aqui, ó, o diário,
E aí eu tenho também o via rede diário, que é esse aí, ó. Depois eu também, o segundo é a segunda linha. O terceiro já é o gráfico. Ele não tem aqui, ó, uma interface de edição, tá? Então você precisa criar tudo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o cabeçalho dele e aí as configurações dos gráficos. Além disso, eu coloco aqui quais as séries que eu vou incluindo. Então podem ver aqui, ó, que é a média de 5 minutos, como eu mostrei para vocês. Claro, que é em tempo real, só remover, mas o consumo aí, por exemplo, no Android seu ou em algum seu dispositivo vai ser maior, então às vezes vai pesar o dashboard, pode não ser interessante. Mas se quiser, pode fazer o teste. E aí eu coloquei todas as entidades aqui, ó, que eu estou utilizando, tá vendo? O próximo card é o mesmo gráfico, e aí a diferença dele é o seguinte, eu tenho a entidade, o tipo dele é em coluna, agrupado pelo máximo em 24 horas. Então aí ele vai formando isso aqui em 24 horas. E aí eu tenho aqui qual o período desse gráfico, né? Aqui é 5 dias e aí ele é diário. O próximo é energia solar, que é o próprio gráfico aqui do Home Assistant. Esse aqui que é só essa informação. A outra coluna, se eu editar, eu tenho então aqui, ó, as duas primeiras linhas são essas informações, que são só as entidades. Eu vou pular aqui para o terceiro, que é esse aqui de geração atual, que eu acho bem legal, né? Então aqui eu tenho que esse card é um Tesla Style Solar, né? É o seguinte, mostrar watts, não quilowatts, nesse caso eu estou preferindo mostrar em watts, né? A linha aqui, se ela vai, o tipo de linha, e aí eu tenho as entidades, por exemplo, qual é a entidade da geração para a concessionária, né, para a rede? Qual é a entidade de geração para a casa? Então, é a de consumo atual. Qual é a entidade que mostra aqui dentro da casa? É o consumo atual. Qual é a entidade da concessionária para a casa? Que é o consumo via rede, que a gente já criou, né? Todos esses aqui a gente já criou. A entidade do grid é o consumo atual. A geração, a entidade de geração, é a produção solar, no meu caso aqui, a da Sol Planet. O ícone da concessionária, o ícone de geração, você pode colocar o que você quiser, o ícone da casa, mostrar linhas inativas, no meu caso está 0, mas eu gosto de deixar para mostrar que não está tendo aqui, ó, consumo da concessionária. Qual é a appliance, né, a mais ali que você quiser. Vamos dizer que você está na sua casa, você coloca o consumo da sua casa, mas você quer ter o consumo do seu quarto ali mostrando também, então você pode colocar a mais. No meu caso eu utilizei da outra casa apenas para me ter uma noção, mas como eu disse, né, ele está numa posição que não deveria ser ali, né, mas você pode utilizar para mostrar qualquer coisa dentro da sua casa ali, fica legal. Ele aceita até 2 appliances aí, vamos dizer, dispositivos adicionais. E aí eu tenho aqui, ó, várias outras informações. Vale a pena dar uma olhada na documentação desse card, porque ele é bem legal. O próximo tem aí esse gráfico em pizza, que é o mesmo gráfico, só que também aqui nesse caso, já tá mostrando aqui, ó, o tipo de gráfico é um donut, né? Que seria uma rosquinha, né? Então eu tenho aqui, ó, as 3 entidades que vai mostrar. Vocês podem ver que agora, ó, já tá bem maior de quando eu comecei aí o vídeo, ó. A produção solar já tá maior do que os 2 consumos. E os próximos gráficos são os do próprio Home Assistant, tá? Que seria esse aqui, ó. E o outro, né, seria esses aqui de baixo, tá certo? Então, esse aqui é o meu dashboard de energia solar. Tem me ajudado bastante, eu consigo ter uma noção legal de como está o consumo, de como está a produção. E aí eu espero que vocês consigam colocar o mesmo dashboard, eu tô deixando tudo aí na descrição e espero mesmo que isso ajude vocês. Então é isso, se gostou, não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera, até mais e tchau!